Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Passando aqui para desejar um bom dia para você, trazer as notícias do Vasco, né? Trazer aqui notícias importantes sobre o Vasco da Gama e um alerta para você, torcedor vascaíno, que está sendo aí tão humilhado nos últimos tempos, né? Por esse time, pelas gestões. Mas eu quero trazer um alerta especial para você nesse vídeo aqui da manhã. Depois das notícias, fique até o final e assista o alerta que eu tenho para dar para vocês. É o que eu penso para mim, é o que eu quero para mim e é o que eu quero para todos os torcedores vascaínos que amam o clube e eu sei disso, não tenho dúvida nenhuma disso, beleza? Vamos lá então. Quero pedir aqui, antes de mais nada, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, Instagram e Twitter, onde você estiver aí, que você possa compartilhar nosso conteúdo e, acima de tudo, que você possa se sentir em casa. A realidade é essa. Meu nome é Léo Azevedo, como eu disse no início, sou idealizador desse canal aqui, né, do Papo de Vascaíno, e espero sim que esteja agregando muitas informações para vocês. Por isso, é tão importante aqui o seu feedback, é tão importante o seu comentário, é tão importante a sua crítica, desde que seja construtiva. Sinta-se à vontade para comentar e para poder nos ajudar a crescer cada vez mais aqui. Valeu? Vamos às notícias, né? O que a gente tem de fato. O que eu quero trazer para vocês aqui, que você, torcedor vascaíno, tem que ficar muito atento, porque hoje, com o advento das mídias sociais, com o advento da internet, a gente tem muita situação aqui que não condiz com a realidade do que está acontecendo. Outras tantas pessoas induzidas por má fé para poder também trazer a você uma notícia e te levar a pensar que aquilo é a única opção. E outros querendo trazer o caos dentro de uma situação difícil. A gente sabe que nem todos que estão no Vasco são vascaínos, digo isso de serem torcedores de coração, nem todos que estão no clube são pessoas que também amam o clube, assim como tem jogadores que não são jogadores porque amam o Vasco e sim estão ali por causa do trabalho deles. E eu estou generalizando aqui, trazendo para as pessoas em volta do clube, porque hoje você pode contar nos dedos, como eu vi o Cláudio, Cláudiozinho, né, se eu não me engano, eu sigo a página dele no Instagram, um torcedor vascaíno dizendo sobre isso, sobre a ofensa, o ódio que a gente tem, ou a gente libera gratuitamente. Mas antes de falar um pouco sobre essa divisão, é só para contextualizar o que eu estou falando aqui com vocês, tome cuidado com as coisas que você tem ouvido do Vasco, porque todas as vezes que o Vasco passa por um momento difícil, e não são poucos nesses 20 anos, algumas pessoas utilizam o torcedor, ou o sentimento do torcedor, para utilizar isso a seu favor. E eu vou explicar isso posteriormente aqui. Mas o que a gente tem de fato, a gente tem que tomar cuidado sobre fake news e sobre verdade. O que a gente tem de fato é demissão do Álvaro Pacheco, tá? Que aconteceu ontem. Pedro Martins também, ele foi, né? O Pedrinho conversou com ele, disse que ele queria, para ver se ele queria ficar ou não. Isso aí também é uma notícia, uma informação importante. E ele disse que não queria, então, assim, acabou saindo porque ele não era a favor da situação da demissão do Álvaro Pacheco. Outra situação que vai acontecer, quando chegar o novo diretor executivo, o Pedrinho conversou com o Pedro Martins, ele vai fazer essa transição até lá, porque ele já tinha algumas negociações encaminhadas, e isso tudo é importante vocês saberem, não aqui como defesa para o Pedrinho e nem como acusação para ninguém, mas que você tenha a notícia como ela é. Surgiu ontem a possibilidade também, a notícia aí na internet rodou, que o Max Lopes queria comprar, né, apresentou um fundo de investimento para o Vasco, e o Pedrinho não quis vender. Cara, eu, sinceramente, não acredito nisso, diante de tudo que o Pedrinho está fazendo. Primeiro porque o Vasco não pode se tornar associativo sem votação, tá? Não pode retornar, retroagir, sair de SAF para associativo do nada. O que pode acontecer é a 77 sair e ter que pagar ao Vasco uma parte do dinheiro que já foi investido, ou o dinheiro total, dependendo do que a justiça disser. Como eles não têm os 70%, tem 31% só das ações, eles podem devolver essas ações ao clube, e assim o Vasco fazer uma nova venda. E mesmo se fosse a negativa do Pedrinho,
ele tem que analisar de fato o que é melhor para o Vasco nesse momento, para que não haja igual agiram com a 777. Hoje a gente está colhendo frutos de uma empresa que entrou lá atrás e descumpriu muita coisa. Descumpriu muita coisa. Até pouco tempo a gente não sabia que os aportes que tinham sido feitos tinha sido autorizado empréstimo em um deles, no primeiro principalmente, empréstimo pelo próprio grupo da 77 Partners. O Conselho Deliberativo apoiou o primeiro, no segundo o Conselho Deliberativo barrou. Então eles queriam pegar empréstimo do próprio aporte que deu. E outra questão é o caixa vazio do Vasco assim que o Pedrinho assume. Tem outras questões também referentes por que não deixaram o perito entrar lá no escritório da 777, se era uma ordem judicial. São vários fatores que a gente pode aqui ponderar. Mas o que tem de fato Ramon Dias chegou no Brasil, foi contactado sim pelo Vasco, tá? Porque ele está sob contrato. O contrato do Ramon Dias vai até o ano de 2025, podendo ser renovado para 2027, mais 2 anos. O Emiliano e o Ramon têm vontade de retornar ao clube, isso é fato. Assim também como eu acredito que o Diego Pereira tem que voltar, que é o preparador físico, porque o coordenador de performance atualmente do Vasco, Daniel Félix, não tem tido muitos resultados, principalmente com esse time que está aí. Situação do Payet, está lesionado? Sim, tá. Muitas pessoas dizendo que é por causa de dinheiro e a situação toda. O francês realmente está com algumas pendências, porém, financeiras, porém, não é isso, ele realmente está lesionado, a lesão parece ser mais grave do que a gente imagina, e eu acredito que nos próximos dias o Pedrinho deve dar uma solução aí. O Pedrinho também trouxe à tona, né, e ontem um pedido do Galvão Bueno, que é interessante a gente saber, pedido do Galvão Bueno pedindo para o Pedrinho organizar a casa. E eu acho que é isso que o Pedrinho está fazendo. O Pedrinho está trazendo pessoas ali. Ele não vai querer se queimar, cara, porque ele já tem exemplos dentro do clube que aconteceram isso, por se deixar influenciar por grupos políticos. E essa notícia do Max Lopes que veio de uma situação, teoricamente, de um grupo que está se opondo ao que o Pedrinho está fazendo. Outras situações que estão acontecendo, alguns youtubers aí, né, acusando o Pedrinho, falando sobre 777, porque defendiam a 777. Cara, eu, sinceramente, quero pedir a vocês exatamente isso, cuidado, tá? O que tem de efetivo é exatamente essa situação do técnico, a saída do Pedro Martins, a saída do Álvaro Pacheco e a chegada talvez do Ramon Dias aí nos próximos dias, não para esse final de semana. Esse final de semana o Rafael Paiva assume, comunicado oficial do Vasco, e nos próximos dias talvez aí a gente tenha o comunicado ou da volta do Ramon Dias, né, se for sentar, acordar tudo que tem que acordar, ou até mesmo aí a questão de um novo técnico, que eu acho mais difícil, porque existe a multa para o Álvaro Pacheco, existe o contrato com o Ramon Dias, então, logicamente, o Ramon Dias quer, o Vasco precisa, e você não vai querer aí romper um contrato para ter que pagar também a multa rescisória do Ramon Dias, beleza? Então, assim, na lógica, eu acredito que o Ramon Dias vai ser o técnico do Vasco, sim, beleza? Algumas outras notícias, Léo, que a gente pode trazer aqui, sim, o que a gente tem de efetivo também, e é fato. Vitória ontem ganhou de 4-2 do Atlético Mineiro em casa, e a gente está na zona de rebaixamento. A gente vai enfrentar o São Paulo, muito possivelmente sem o Paí ainda, e também ali já com o interino. Isso também é um fato. Outras situações que aconteceram, que surgiram relacionadas a isso. É verdade essa situação do Max Lopes ter arrumado um fundo? Eu não acredito que o Pedrinho tenha dado essa negativa sem sentar com o Max Lopes. Porém, o Max Lopes é muito amigo do Zé Colmeia. Então, pode realmente ter havido uma negativa decorrente disso, porque eu não sei o que acontece nos bastidores. Pode acontecer, tá? Então, o que eu quero deixar claro para você, torcedor, e pedir a você, é uma reflexão que nessa manhã que eu li aqui, vou até ler no celular aqui de novo para vocês entenderem. Foi nos grupos que a gente tem lá do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi colocado pelo Mister Incríveis, né, que está no nosso grupo lá, que diz assim a frase é do Fyodor Dostoiévski, que diz assim: a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está numa prisão. A melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que ele está numa prisão. E é em cima disso que eu quero deixar esse recado para você. Cuidado.
Cuidado, porque você pode estar numa prisão chamada grupos políticos dentro do clube, e isso pode influenciar você de maneira indireta. Você pode ser induzido ao erro de maneira indireta. Você, torcedor, que está tão machucado, que está tão magoado assim como eu, que tenta ver os fatos e não aguenta mais ver tanta notícia sem saber o que é verdade e o que não é. Torcedores que se apegam a qualquer notícia de uma contratação milionária, ou torcedores que se apegam realmente à negativa do Pedrinho, se houve a negativa de um fundo, e já começa os comentários. Então, assim, tome cuidado para a gente não virar massa de manobra, porque dentro do Vasco existem grupos que querem dividir o próprio Vasco, entende? Eu não estou dizendo aqui de associativo, eu não estou dizendo aqui de SAF, eu não estou aqui defendendo o Pedrinho, nem acusando ninguém. Eu só quero pedir a você, torcedor, que é o maior patrimônio dessa instituição, não caia em falácias, não caia em bandeiras levantadas no caos, tá? Tome cuidado. Pessoas se levantam no meio do caos para favorecimento próprio. Isso é fato, tá? Então, peço a vocês, por gentileza, tome cuidado, fique com essa frase, que eu vou citar mais uma vez. Se você quer manter um prisioneiro, né, dentro daquele lugar, ou melhor, a melhor maneira de evitar que um prisioneiro escape é garantir que ele nunca saiba que está na prisão. Então, ou seja, pense nisso. Pense onde você está. E para se libertar de uma prisão, você tem que entender como você está preso. Para se libertar de um cativeiro, você tem que entender e buscar muitas vezes saídas, se é que você me entende. E as saídas que a gente tem hoje são informações, pesquisas, estudos, para que a gente forme a nossa opinião. Não vá pela opinião dos outros, não vá pela opinião alheia, não vá pelo que o Léo está falando aqui somente. Pesquise o que eu estou falando. Eu sempre bato muito nessa tecla. A gente, independente do youtuber que seja, independente do jornalista que seja, nós temos que pesquisar, porque existe sempre um lado bom e um lado ruim. E isso tem que ser algo que a gente tem que trazer para a gente. Porque se isso não acontecer, a gente vai acabar ouvindo somente um lado. A gente vai acabar idealizando somente uma coisa, entendeu? E aí a gente precisa pensar nisso. Nesse primeiro momento, o que a gente tem de fato é isso, da questão dos técnicos, tá? E das demissões. Não se assuste se nos próximos dias aí houverem mais demissões. Não se assustem também. E outra coisa que tem de fato é que a torcida, a Força Jovem, foi cobrar os jogadores tanto no aeroporto quanto também no condomínio onde mora a maioria dos jogadores na Barra da Tijuca. Inclusive cobraram o Rossi, como vocês viram nos vídeos que rodaram. E a torcida tem que cobrar sim. Eu já falei que várias vezes não sou a favor da violência, mas a cobrança sim. Porque os jogadores têm que entender o que é Vasco. Eu vi o Anderson Conceição e eu vi o Rodrigo postarem algo ontem que para mim esses caras realmente são vascaínos. Dizendo que, pô, torcem para que volte logo. O Rodrigo postando que foi uma honra vestir essa camisa, o Bernardo todo jogo lá colocando isso. Cara, esses caras realmente honraram a camisa. Ah, Léo, mas são profissionais que estão lá. Sim, são profissionais. Mas independente disso, a gente tem que ter na consciência que esses caras precisam entender o que é Vasco. Precisam entender o seu psicológico, precisam entender a sua necessidade. Se quiserem sair, que saiam, tá? Não todos, tá? Tô falando os que realmente têm feito do Vasco apenas um passatempo. Ah, mas o jogo não está encaixando, o técnico não está encaixando, beleza. Mas a gente precisa de um técnico que traga valores. E esses valores, conhecendo o Vasco, o Ramon Dias sabe. O Daniel Pereira, que é o preparador físico, cara, ele entende muito de Vasco. Ele é muito Vasco. E além disso tudo, ele mexe com o psicológico desses jogadores. Então, cuidado, tá? Isso é uma opinião minha. Cuidado para a gente não acusar e não ir contra ao que o Pedrinho está fazendo como atual gestor. Mas primeiro, tente buscar isso sem ter um posicionamento político, sem olhar para os roxos, para os amarelos, para o grupo A, para o grupo B do Vasco. Esquece isso. Analise as informações como elas são.
para que você e eu não sejamos enganados. Porque uma coisa é certa, podem tirar tudo de você, mas a única coisa que não tiram é o seu conhecimento. Conhecimento se adquire estudando e formando opiniões, analisando pesquisas, olhando estudos, indo atrás de informações, de entrevistas antigas, para você tentar contextualizar dentro da sua mente o que realmente está acontecendo no Vasco. Fica aí a dica. Saudações vascaínos nessa manhã, e à tarde a gente volta com mais informações. E peço a você, se gostou desse conteúdo, comente, compartilhe, tá? Deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente, e traga mais vascaínos para poder estar aqui no canal Papo de Vascaínos, beleza? Deixe essa moral para a gente aí, siga nossas redes sociais também, tem lá o Instagram, papo.d.vascaíno, tem o nosso Twitter também, Papo de Vascaíno, então segue lá, nos ajude a crescer, mas fica a dica, não se deixe levar pelas notícias falsas, beleza? Tamo junto, forte abraço, saudações vascaínas.